Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, terça-feira, 25 de abril, o dia seguinte a mais uma vitória importante do Botafogo. São 10 jogos de invencibilidade agora, com 8 vitórias e 2 empates. 2 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias. 2 marcas negativas, mais 2, sendo deixadas para trás depois desse resultado positivo diante do Bahia na Fonte Nova. Desde 2012, o Botafogo não sabia o que era vencer 2 jogos seguidos assim de largada. E além disso, desde 2019, não sabia o que era vencer o Bahia. Eram 3 derrotas na sequência. O Botafogo vai quebrando tabus e sob o comando do Luiz Castro, isso tem se tornado uma rotina, mesmo que a performance, o desempenho ainda não seja aquele que a gente quer ver. A gente espera que a equipe possa seguir evoluindo, se desenvolvendo, porque os desafios vão seguir. E quanto mais confiante, com moral a equipe estiver e quanto mais coesa a equipe estiver, maior vai ser a consistência na busca por resultados positivos. Falando sobre esse confronto contra o Bahia, eu quero começar aqui destacando não o jogo em si, mas o pós-jogo. Nas redes sociais, teve torcedor do Bahia metendo essa daqui, ó. Não ganha nem do Botafogo em casa, vai ganhar de quem? Pois é, né? Enquanto tem torcedor que com a soberba, a empáfia, desdenha do Botafogo, a gente vai empilhando resultados positivos, vitórias como visitante. Só quem não acompanha o Botafogo se surpreendeu com o Botafogo vencendo mais uma vez como visitante no Campeonato Brasileiro. Porque verdade seja dita, desde o ano passado, sob o comando do Luiz Castro, quando a gente virou SAF e tal, o Botafogo fora de casa só tem um time que pontuou mais do que a gente, o Palmeiras. O Palmeiras fez 39 pontos somando 2022 no Brasileirão e esse começo agora de 2023 no Campeonato Brasileiro. 39 pontos que o Palmeiras somou, o Botafogo somou 34. A única equipe que iguala o Botafogo em pontuação é o Fluminense, que no período, nesse recorte, também somou 34 pontos. Então não é surpreendente para o torcedor botafoguense que fora de casa a gente consiga pontuar. O Botafogo visitante é pragmático. A gente não espera um Botafogo que jogue o fino da bola como visitante. Mas é um time, e eu detesto essa frase, mas vou falar, é um time que sabe sofrer quando necessário. Por diversas vezes, sofre até mais do que deveria, mas ainda assim é eficiente lá na frente e conta com o talento dos seus jogadores, especialmente destacando elenco. Pensou que eu fosse falar Tiquinho Soares, né? Só que o Tiquinho Soares é um dos grandes destaques. Quando a gente fala de elenco no Botafogo, outros atletas também precisam ser enaltecidos. O fato da gente ter elenco, Fogão, faz uma baita diferença. E isso tem que ser muito destacado por nós botafoguenses, porque fazia muito tempo que o Botafogo não sabia o que era ter um elenco. É claro que ainda é um elenco com lacunas. Não vamos ficar emocionados aqui e dizer que esse elenco do Botafogo não tem nenhuma falha, é tudo perfeito, todas as posições são muito bem preenchidas. Não é verdade. A gente sabe que existem lacunas a serem preenchidas ainda. E a segunda janela tem que ser usada justamente para preencher essas lacunas, porque o elenco vai ser fortalecido e dessa maneira a sequência da temporada do Botafogo pode se fortalecer ainda mais. Mas a gente tem um elenco com boas alternativas. Temos um 11 inicial com boas alternativas. O Castro olha para o banco e vê jogadores capazes de mudar um pouco a dinâmica do jogo. E ontem foi um retrato disso. As mexidas do Castro melhoraram a equipe do Botafogo. E é muito bacana a gente poder falar que o Botafogo hoje tem um elenco. Não é o melhor elenco do país. A gente sabe disso. Mas nós temos um elenco. Quando muito no passado, o Botafogo tinha um 11 inicial. Quando muito, por diversas vezes nem isso. Você sabe muito bem disso, né, Fogão? Só que agora a gente olha e a gente tem ali 13, 14 jogadores que podem entrar na equipe e realmente contribuir. E claro, com o passar do tempo, a gente espera que isso possa progredir ainda mais. E eu acredito de verdade que a gente vai ter esse progresso cada vez mais em relação ao elenco botafoguense. Com jovens jogadores surgindo, com boas contratações, caras mais experimentados, apostas, essa mescla dando liga vai deixar todo botafoguense feliz. Essa é a grande realidade. E esse é um ponto super importante para se destacar aqui nesse momento. Não é só Tiquinho, Soares e Eduardo, 2 grandes destaques dessa equipe que precisam ser enaltecidos. Se a gente fala de elenco, nada mais justo do que trazer aqui um retrato do que é esse Botafogo. Se a gente pegar essa sequência de 10 jogos de invencibilidade, olha que maneira é a distribuição dos gols e das assistências dadas pelos jogadores do Botafogo.
Antes, vamos só relembrar aqui os resultados que o Botafogo conquistou nesse período, né? Nós vencemos o Brasiliense por 7-1 na Copa do Brasil, empatamos com a Portuguesa por 0-0 e, na sequência, batemos a Portuguesa por 3-1. Depois disso, vencemos o Audax por 2-1, empatamos com o Magallanes por 2-2 e goleamos o Audax por 5-2. Vencemos o Ipiranga por 2-0, vencemos o São Paulo por 2-1, o César Valerro por 4-0 e agora a equipe do Bahia por 2-1. Nesse período de 8 vitórias e 2 empates, olha como foram distribuídos os gols e as assistências. Tiquinho fez 7, Eduardo fez 7, Sauer fez 3, Cuesta fez 2, Tietê fez 2, Lucas Fernandes fez 2, Adrielson, Danilo, Raí, Sampaio, Vitor Sá e Júnior Santos, cada um gol marcado. Foram 29 gols pró nesse período e apenas 9 gols sofridos. Não que a nossa defesa não tenha dado espaço para os adversários, mas quando foi necessário, o PR estava lá para fazer as intervenções. E como é bom a gente ter um cara que garante lá no gol, né? E nós temos dois, na verdade, o PR titular e o Gatito, que busca se recuperar, mas que ninguém duvida, é um goleiro de excelente nível. Todo mundo sabe que no gol o Botafogo está muito bem servido. E só destacando aqui, o Lucas Perry foi contratado pelo Botafogo por $250 mil. Vai entender o que se passou na cabeça dos dirigentes do São Paulo em liberar um goleiro como o Perry dessa maneira, né? Quando você tá com o Pires na mão, é isso que acontece. Nós já estivemos desse lado da história. Agora, falando em assistências, Fogão, olha como foram distribuídas. Foram 21 assistências nesse período. Nem todo gol que o Botafogo faz gera uma assistência, contabiliza uma assistência. Mas foram 21 passes para gol. E olha o tanto de jogadores que contribuíram para esses resultados. O Tiquinho deu 3 assistências, o Marçal 3, o Pires também 3. Pires tão criticado, mas com 3 assistências nesse recorte. O Luiz Henrique, 2 assistências. Piazon, Di Plácido, Carlos Alberto, Rafael, Marlon Freitas, Raí, Júnior Santos, Cuesta, Eduardo, Danilo. Ufa, até cansa aqui de falar tanto nome. Cada um, uma assistência. 21 passes para gol nesse momento. Isso se chama elenco, isso se chama jogo coletivo. A gente ainda precisa ver o Botafogo evoluir, essa é a grande verdade. E ninguém vai falar o contrário. Não é porque o Botafogo agora tá com essas 10 partidas aí de invencibilidade que a gente vai falar que o time do Botafogo tá jogando perfeito assim, cara. Não tem nada pra melhorar, nada pra evoluir. Porque tem, todo mundo sabe que tem. E a gente vai seguir buscando essa evolução. E com confiança e com paz pra trabalhar, naturalmente fica muito mais fácil, né, minha gente? Quando os resultados acontecem, a torcida dá uma arrefecida, aquela raiva por um mau desempenho, por uma sequência de jogos ruins, mesmo que a vitória estivesse acontecendo, aquilo ali, vai baixando a bola, a temperatura vai ficando mais tranquila, mais amena, e dessa maneira, Castro, comissão técnica, diretoria, jogadores, a própria torcida podem ir desenvolvendo nesse momento especial, porque é um momento especial. O torcedor curte a sequência invicta, 100% no Campeonato Brasileiro. Não é pra gente celebrar a liderança na segunda rodada, mas é bacana você ver o Botafogo começar dessa forma. A torcida se sente mais confiante, o botafoguense estufa o peito pra poder falar: e aí, o seu time tá com essa sequência de invencibilidade? Isso acontece e é importante para a moral do torcedor. Da mesma forma, é importante para a moral do elenco, porque um elenco que tem resultados positivos trabalha no dia a dia de forma muito mais leve, concentra naquilo que é mais importante, sabe que precisa corrigir algumas questões, mas você tem a confiança de que os resultados estão acontecendo. E melhor, a competitividade voltando. O Botafogo competiu com o Bahia. Não fez um jogo maravilhoso, mas competiu e foi extremamente eficiente. Repito, enquanto adversários continuam com a soberba, com a empáfia de falar: não ganha nem do Botafogo dentro de casa, nós como visitantes vamos lá e somamos pontos. Continuem duvidando do Botafogo e que o Botafogo continue evoluindo, porque certamente todo mundo que torce pelo bem do Botafogo vai ficar feliz da vida com isso que a gente está vendo. Como é bom ter elenco e como é bom ter paz para ver o trabalho poder se desenvolver. Que a gente siga nessa pegada, né, Fogão? Era isso que eu queria falar com você nesse vídeo, Fogão. Tá empolgado com o Botafogo? Tá satisfeito com o momento do Botafogo? Tem coisas para melhorar, mas que tá bonito ver o Botafogo emplacar essa sequência de resultados sem a menor sombra de dúvida.
Um grande abraço, na hora do almoço eu tô aqui e espero você, logicamente. Fui!